Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu já fui apresentado pela Valéria, meu nome é Paulo, eu já estou à frente do grupo de relações sindicais aqui da companhia. Então hoje eu estou à frente do núcleo de relações sindicais da companhia, mantendo aí quase que um relacionamento diário com os nossos amigos sindicalistas. E considerando isso, vou falar para vocês a respeito de alguns aspectos, os quais eu acho bem importantes a gente ressaltar, dessa reforma que foi feita, é intitulada, chamada Reforma Trabalhista. Em alguns casos, mais me parece uma adequação para garantir uma maior segurança jurídica no relacionamento, seja entre entidades sindicais, entidades patronais e profissionais, ou empresas e sindicatos profissionais, como é o nosso caso. Então, só para contextualizar um pouquinho, eu achei legal eu trazer um pouquinho de alguns conceitos que já vinham sendo introduzidos no nosso ordenamento jurídico e que até a publicação dessa lei não vinham sendo talvez respeitados da forma como o legislador então deve ter editado. Nós temos na nossa Constituição, que é de 1988, já a previsão de que há o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. No meu entendimento, eu acredito que tudo aquilo que vier a constar de um acordo ou de uma convenção coletiva deve ser cumprido, uma vez que, obviamente, como todo negócio jurídico, aqueles que celebraram têm poder para tanto, não há o porquê no caso, o Poder Judiciário interferir anulando o negócio. Ao longo aqui dos meus slides aqui, a gente vai tratar desse assunto, que talvez tenha sido essa prática da Justiça do Trabalho que ensejou essa reforma visando garantir uma estabilidade jurídica que, por exemplo, uma empresa necessita para se planejar e ao longo, não de um ano, de um quinquênio, de uma década, e assim vai se manter perene no mercado de trabalho, tá? Bom, tivemos aí então essa reforma, mas, como o Carlos bem colocou aqui, alguns artigos foram alterados, outros não. Dois que não foram alterados são os artigos 9º e o artigo 468 da CLT, que em síntese são dois princípios que garantem que toda e qualquer alteração que é feita num contrato de trabalho não pode ser em prejuízo do trabalhador. Tá? Ainda que, num primeiro momento, tenha a concordância dele, isso não pode se traduzir em prejuízo direto ou indireto. Se isso acontecer, qual é o risco? Fim do contrato de trabalho, ele se valer da reclamação trabalhista e lá ele ter anulada essa condição que foi acordada. Então, toda e qualquer mudança que vier a ser proposta, eu acho que quem for propor tem que ter isso muito claro em mente para evitar aí um passivo trabalhista. Então, acho que o mais comentado dessa nossa reforma trabalhista no que tange a negociação sindical, é a prevalência do negociado sobre o legislado, que foi, obviamente, introduzido e está intimamente ligado ao respeito desses dois princípios que eu coloquei. Essa possibilidade tem um rol taxativo, que ao longo aqui da nossa apresentação eu vou colocar para vocês, que foi introduzido na CLT, que é o artigo 611-A. Lá está claro o que pode e o que não pode ser negociado. Lá na frente a gente vai discutir muito do que já está sendo possibilitado, o legislador possibilitou a negociação, o metrô já vem colocando em prática, e me vale até do que o Carlos colocou aqui, de forma alguma essas negociações são para precarizar a relação de trabalho. Pelo contrário, é para implementar, viabilizar, facilitar a vida do trabalhador. Tá? Mas vale constar que o artigo seguinte, que é o 611-B, é um rol também onde constam as verbas em que não podem ser objetos de negociação. Portanto, o negociado sobre o legislado tem uma limitação
Enfim, então normas de segurança, saúde e higiene do trabalho não podem ser negociadas, exceção feita ao intervalo intra-jornada, que inclusive nós metroviários, muitos dos metroviários têm 30 minutos de intervalo por meio de um acordo. E também essas outras verbas, como o Carlos colocou, o pagamento da FGTS, o 13º, seguro-desemprego, adicional de hora extra, e assim, esse é o rol das verbas a que a gente não pode mexer. Falamos também da ultratividade. Assim como eu coloquei um breve histórico, também achei legal ressaltar aqui como nós estávamos antes da introdução do fim da ultratividade. Até 2012, nós negociávamos normalmente todas as convenções coletivas, os acordos coletivos, havia a possibilidade da inclusão e da retirada de direitos. Enfim, em 2012 foi editada a súmula 277 do Tribunal, que basicamente congelou, o efeito prático dela foi congelar todas as negociações. Como bem colocado aqui pelo Carlos. O sindicato ele já entrava na mesa, na rodada de negociação, com a certeza de que, se ele não fizesse nada, ele tinha aquela convenção garantida em 100%. Tá? O que poderia acontecer é ele ir para o tribunal, no tribunal, via de coletivo, ele brigar pelas cláusulas de cunho econômico, mas que, por outro lado, também é uma situação muito cômoda, que a gente sabe que em sítio coletivo, a maioria das decisões é no sentido de repor a inflação, índice do INPC. Então, quer dizer, ele já tinha todas as cláusulas de ordem social garantidas, ele ia negociar a parte econômica. Se não tivesse sucesso na parte econômica, ok, ele entrava com o sítio coletivo e ele ia, mais cedo ou mais tarde, acabar ganhando esse... Desculpa, gente, eu estou com medo do sinusite, estou tossindo um pouco, desculpa. Então ele ia acabar ganhando esse índice econômico, tá? Com o advento da reforma, ficou claro que isso não vai mais acontecer. O início do fim da ultratividade começou com uma decisão do ministro Gilmar Mendes, é uma decisão de caráter liminar, em que ele não permite mais a aplicação da ultratividade. Tá? Com a reforma, sim, constou de forma expressa, no parágrafo 3º do artigo 614, que não é possível a ultratividade da norma. Ou seja, terminou o prazo, ocorreu o termo final da norma, acabaram-se ali todos os direitos garantidos. Aí vocês me perguntam, como é que vai ficar no judiciário? Então essa resposta ainda nós não temos. Isso eu acredito que vai depender aí muito do tempo, claro. A gente vai aguardar a manifestação do judiciário, como era antes da edição da súmula 277. Ocorrido, se as partes não houvessem obtido sucesso na negociação coletiva, elas adentrariam no Tribunal Regional do Trabalho, lá ia correr todo o procedimento de um dissídio coletivo, ia sair uma sentença normativa. A sentença normativa do primeiro dissídio coletivo, geralmente, ela reproduz aquilo que foi negociado, com base no artigo 114, salvo engano, parágrafo 2º da Constituição Federal, tá certo? Tá bom. Então, geralmente é isso, remete ao que foi convencionado. Já no segundo ano, se as partes não houvessem também conseguido um acordo ou uma convenção coletiva, teríamos uma segunda sentença normativa, só que essa sentença normativa ela já não teria mais como base a convenção, porque, como eu bem coloquei, o ano anterior era uma sentença normativa também. Então aí já mudava todo o cenário e aí sim os sindicatos, especialmente os profissionais, optavam por se flexibilizar mais na negociação coletiva. Então, seguindo essa linha de raciocínio, não posso deixar de citar aqui o artigo 8º, que foi colocado pela reforma trabalhista, que, no meu entendimento, ele visa
não sei se vocês sabem, na Justiça do Trabalho, considerando todo aquele conceito de hipossuficiência do trabalhador, que também está sendo relativizado aqui com essa reforma, tem uma forte carga de informalismo no dia a dia da Justiça do Trabalho. E eu acho que essa reforma veio um pouco para dar uma limitada nisso, tá? Tanto que no artigo 8º, no caput dele, ele determina como deve a Justiça do Trabalho se pautar em seus julgamentos, elencando todas as fontes do direito, de equidade, analogia, usos e costumes e tudo mais. Por quê? Porque, atualmente, o judiciário ele vem se mostrando muito hábil em efetivamente legislar através de súmulas e enunciados. Daí, o parágrafo 2º, onde coloca de forma muito clara que os tribunais, tá, não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei, que era o que acontecia com as súmulas. Então, ou seja, eu acabei de falar da súmula 277. Ela tinha um efeito semelhante a uma lei, sendo que não é uma lei. Então, isso tende a acabar. E com isso conferindo um maior formalismo. Aqui a gente tem, no parágrafo 1º, remetendo como fonte subsidiária do direito do trabalho, o direito civil. A grande diferença entre o direito civil, o processo civil, em relação ao direito do trabalho e o processo do trabalho é, na minha visão, uma forte carga, como eu coloquei, de formalismo. Lá eles são muito formais em tudo, todos os procedimentos são bem desenhados e devem ser bem seguidos sob pena de nulidade, o que geralmente não acontece na Justiça do Trabalho. Então, trazendo para o caso prático, considerando aqui o parágrafo 3º, acontecia uma negociação. Nessa negociação, as partes, obviamente, vamos colocar 2 sindicatos, fizeram um acordo, mas lá na outra ponta o trabalhador entrou com uma reclamação trabalhista e falou: olha, aquele acordo lá, para mim, foi prejudicial. Então, essa cláusula da convenção coletiva tal, eu quero a nulidade. O que acontecia? O magistrado, o juiz do trabalho, ele entendia que o negócio jurídico, a convenção coletiva, tinha sido viciada e, portanto, ele anulava isso. Essa possibilidade dessas anulações essa possibilidade não. Essas anulações vinham ocorrendo de uma tal forma que vinha conferindo grande dificuldade na manutenção de negócios e tudo mais. Uma vez que o empresário ele não tem a certeza do passivo trabalhista que ele está sendo envolvido. Uma vez que um julgamento que deveria ser simples pode se tornar uma bomba relógio para uma empresa. Então, o parágrafo 3º do artigo 8º tende a restringir a atuação do juiz, tá? Com base no artigo 104 do Código Civil, que é o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Ou seja, o juiz do trabalho ele vai poder verificar apenas e tão somente aspectos formais da convenção coletiva. Se os aspectos formais foram totalmente observados, ele não pode anular o que foi negociado. Tá bom? Isso, negócio jurídico perfeito. Então, dando sequência, gente, esse é o artigo 611-A, que foi introduzido pela reforma e que aqui consta um rol de todas as possibilidades que podem ser alvo de negociação coletiva. Eu fiz questão de, em algumas, ressaltar, colocar em vermelho, justamente para rebater até o posicionamento. Eu não queria entrar nessa seara, mas não tem como. O nosso sindicato, da nossa categoria, o Sindicato dos Metroviários, ele se mostra totalmente contrário a isso, a essa reforma trabalhista. Contudo, não deveria ser assim, uma vez que com ele nós já temos
um acordo de jornada específico. Se a gente não negociar a jornada, o metrô tá na ilegalidade. Então tem que negociar. Ou seja, essa reforma veio conferir somente legalidade e possibilidade de manutenção desse acordo. Tá? Acordo esse que é benéfico para a categoria. Banco de horas. Ainda nós não temos um acordo específico de banco de horas, mas já temos uma espécie de acordo com a 42, 43, certo? Que seja, mas eu digo assim, para o empregado acaba sendo algo mais ou menos nesse sentido como funciona. Tá? Veja bem, estou falando de forma bem informal aqui, tá? E em relação ao intervalo de jornada, nós já temos, no próprio acordo de jornada, tem a previsão dos 30 minutos de intervalo. E aqui, enfim, são os demais itens, tá? Também temos acordo de registro de jornada, modalidade de registro de jornada de trabalho, onde a gente tem um acordo do cartão de ponto com eles, para a gente não precisar usar o REP. Apesar de eu não ter colocado em vermelho aqui, existem um número extremamente reduzido, mas alguns metroviários em teletrabalho, tá? E temos também o acordo de participação nos lucros da empresa. Ou seja, eu não vejo como essas alterações que foram impostas, em especial no âmbito do direito coletivo, que viabiliza a negociação sindical, ser prejudicial para a nossa categoria. Tá? Então, ou seja, eu entendo que o sindicato, cumprindo apenas uma pauta política, acaba se posicionando da forma como o faz. Enfim, a gente já está chegando mais no finalzinho aqui, então eu trouxe esses parágrafos do artigo também do artigo 611, onde deixo claro aqui que o objetivo do legislador me parece que é bem esse, é dar uma formalizada, tornar a coisa um pouco mais séria, no sentido de garantir ao empresário, às empresas, a possibilidade de prever seu futuro e não estar entregue à mão, às vezes, seja do sindicato ou do seu passivo trabalhista. Eles repetem o princípio da autonomia da vontade coletiva, no parágrafo 1º, onde o magistrado deve apenas verificar os itens formais de uma convenção ou de um acordo coletivo. Tá? Deixa claro aqui no parágrafo 3º que não pode ocorrer, que continua ocorrendo a proteção ao trabalhador. Portanto, mais uma vez, demonstra aí toda a preocupação do legislador em manter protegida a classe trabalhadora, ainda que relativizando a posição do hipossuficiente. O Bruno vai até colocar bem com relação a honorário, sucumbência, alguma coisa nesse sentido, tá? E como eu citei no início, via reclamação trabalhista, o juiz, sem ter participado da negociação e tudo mais, ele acabava anulando uma cláusula ou um instrumento coletivo, que no artigo 4º já também resta ceifada essa possibilidade tão ampla que o magistrado até então tinha. E outra coisa que acontecia também, às vezes quando algum direito era negociado, por exemplo, a redução de um direito, vou dar um exemplo aqui um pouco totalmente fictício, para se compensar um aumento inferior à inflação, poderia o empresário oferecer, por exemplo, em vez de uma cesta básica de 20 quilos, uma cesta básica de 80 quilos. Então vamos supor que a inflação deu 5%, ele deu 1% só de reajuste, mas aumentou aí mais de 100% o peso da cesta básica. O trabalhador ia lá na Justiça do Trabalho, anulava essa cláusula e permanecia a obrigação de pagar a cesta básica lá a mais. Então, sendo anulada agora a cláusula contemplada, a compensação também vai ser anulada, tá? E os sindicatos vão ter que participar dessas ações como litisconsortes, tá? Então é isso, gente. Tem mais? Estou esquecendo. Como já vem colocado também pelo Carlos aqui,
a contribuição sindical, ela realmente ela não acabou. O que aconteceu é que houve, com essa imposição, houve uma expressiva mudança. Antes, o desconto, na inércia do empregado, o desconto era certo. Agora, não mais. Há a necessidade da manifestação expressa do empregado autorizando o desconto da contribuição sindical de seu salário. Tá? Essa autorização expressa é prevista no artigo 545 da CLT. Ou seja, se eu, empregado, não for lá e falar, olha, pode descontar do meu salário o meu 1 dia de trabalho, isso não vai ser descontado. Tá? Isso, obviamente, vai impactar muito em todos os sindicatos, em especial, na minha opinião, após a edição da lei das centrais sindicais, onde inúmeros sindicatos que eram sindicatos ecléticos, eles começaram a se fragmentar em sindicatos específicos, exclusivamente com o objetivo de se filiar e aumentar o número de sindicatos filiados a determinada central sindical. Esses sindicatos vão morrer, tá? Porque ele não tem representação. Quando ele deixa de ser eclético, ou seja, quando ele deixa de abarcar um grande número de atividades, ele começa a se tornar cada vez mais específico. Obviamente, a representação dele vem diminuindo e diminuindo muito. Muitos, às vezes, representam categorias no papel só, porque quase não existem. São os famosos sindicatos de gaveta. Então é isso, gente. Eu tentei, dentro do propósito aqui, colocar para vocês o que vai mais nos impactar, tá? Estou aberto aí a consultas, núcleo de relações sindicais, e estou à disposição de vocês, tá bom, gente? Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Thiago, sou coordenador de Relações Trabalhistas da GRH e vou tratar aqui com vocês alguns pontos, efetivamente, que ocorreram mudanças no texto da CLT. Algumas coisas mais pontuais que envolvem o direito prático mesmo, a questão do dia a dia. Concordando com o Paulo e o Carlos, eu também tenho o ponto de vista que essa reforma veio por causa do excesso da intervenção do judiciário nas relações do trabalho. Nós vivemos num país em que a justiça ela não reconhece a maturidade que as empresas, os empresários e os sindicatos têm para tratar dos determinados assuntos. Então, vira e mexe, as partes de boa fé vão lá, negociam, e a justiça vem e anula, como se não existisse uma legislação, como se não existisse um Estado de Direito. Enfim, vocês vão perceber aqui nos pontos que nós vamos tratar que a reforma ela tem exatamente esse objetivo, de diminuir a intervenção estatal nas relações negociais, nas relações de trabalho. Bom, um item que existe na CLT, existia na CLT antiga, era a questão do tempo à disposição do trabalhador. Então a CLT ela dispunha o quê? Que era um tempo de serviço e que o empregado estava à disposição do empresário da empresa. Isso não era claro. E aí, a Justiça, com toda a sua criatividade, começou a determinar o pagamento de horas extras em situações que os empregados terminavam a jornada e ficavam na empresa ou estudando, ou iam tomar banho, se preparar para ir para a faculdade, e aí na hora que saíam, tinha o registro lá de catraca, essas coisas, não o registro do ponto dele, mas tinha registro de catraca, outros meios de prova que essa pessoa tinha, como alegar que tinha saído no horário mais tarde da empresa. E moviam ações e a justiça determinava o pagamento de horas extras nessas situações absurdas. Então a reforma trabalhista veio e colocou expressamente na lei que atividades particulares, fora do horário do expediente, como estudo, alimentação, até atividade religiosa, para vocês terem ideia, o legislador teve o cuidado de pôr, porque até isso deve ter pleiteado na justiça, atividade religiosa depois do horário do expediente. Higiene pessoal e a troca de uniforme, ela não é considerada hora extra, desde que a empresa não exija que o empregado troque de uniforme obrigatoriamente nas dependências dela. Então o metrô revisou todos os procedimentos, o metrô inclusive foi vítima desse tipo de processo,
né, nós temos aí situações que o metrô foi condenado nas alegações que os empregados vinham dizer que trocar de uniforme gerava direito às horas extras, né? Vocês vão explicar isso num país mais civilizado, num país de primeiro mundo, ninguém vai entender nada disso, né? Eu tenho amigos que são advogados em escritórios de grande porte, né, que fazem consultoria para empresas internacionais. Quando o pessoal vem para o Brasil e descobre esse tipo de coisa, né, e descobria, desistia de fazer negócio. Falava, não é sério, né? Isso não é sério, uma relação trabalhista que a pessoa tem o direito de ir para a justiça, entrar com um processo desse, e o Estado, né, na figura do Poder Judiciário, deferir, né, uma prestação desse porte. Então, isso foi resolvido agora com a reforma trabalhista. Vamos ver como o Judiciário vai se comportar. Existe uma súmula do TST, para vocês terem ideia, em relação a isso. A súmula 366, se não me engano, fala que higiene pessoal, troca de uniforme e etc. Né? Pode ser considerado como hora extra. Quer dizer, a súmula dá um etc. no final para ficar para a criatividade dos demais juízes, o que eles quiserem, né, entender o que era a hora extra. Né? Agora, vamos ver se eles vão seguir o que está na legislação. Bom, as horas em itinerário eram também uma situação muito polêmica, que as empresas se queixavam muito desse tipo de processo. Isso basicamente é o quê? Né? Vocês imaginam uma empresa de grande porte que vai para o interior, vai se instalar lá num parque industrial, né? Quem conhece os parques industriais aí do interior sabe o que eu estou falando. São lugares afastados, né? Não são lugares que o empregado vai chegar facilmente com transporte público, às vezes à beira de rodovia, etc. E aí a empresa fazia o quê? Fornecia um transporte coletivo, né? Um transporte fretado. E quando encerrava a relação de trabalho, o que acontecia? Pedido de horas extras. Desde a hora que entrava no ônibus, né, até a hora que chegava na empresa, e na volta até a hora que descia do ônibus. E, pasmem, isso era comum. Né? As empresas perdiam esses processos na Justiça do Trabalho. A empresa, além de fornecer o transporte, né, coletivo, de fornecer essa condição para o trabalhador, elas eram depois, né, condenadas por desvio fé. Né? Então, isso agora acabou. Existe até uma orientação jurisprudencial do TST, que eles colocaram que o tempo de deslocamento do empregado da portaria, né, da Açuminas, eu acho que é o nome da empresa, se eu não me engano, o tempo de deslocamento da portaria da Açuminas até o efetivo local de trabalho é horas em itinerário. Quer dizer, então, o tempo que a pessoa está abrindo o portão já da empresa, já estava ganhando, né? Não era o tempo que ele chegava no local de trabalho para se apresentar. Agora a lei mudou, e a lei estabelece claramente que vai considerar jornada de trabalho, independentemente do meio de transporte, seja caminhando, pedalando, né, de qualquer jeito, é tempo de trabalho a hora que o cara se apresenta no posto de trabalho dele. Isso daí sim começa a correr o relógio. Tá? Então isso daqui também não existe mais. Tá? Equiparação salarial. Nesse ponto também, as empresas elas sofriam muito com a intervenção do Estado, porque a CLT exigia que o quadro de carreira ele só teria validade se ele fosse homologado no Ministério do Trabalho e Emprego. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma empresa, né, multinacional, que tem lá o seu RH, profissionais especializados, consultorias de renome no mercado, ela faz um plano de carreira e homologa onde? Lá no MT. Alguém já foi no Ministério do Trabalho, já viu quais são as condições de trabalho? Como que estão lá? Não tem nem auditor fiscal do trabalho. Tem inúmeras gerências regionais do trabalho que não tem auditor fiscal. Então vocês imaginem submeter todas as empresas do país, né, a homologarem os seus planos de carreira, os seus quadros de carreira no Ministério do Trabalho. E com qual conhecimento, né? Que conhecimento especializado que os auditores fiscais de trabalho têm para dizer se o quadro de carreira está certo ou não. Né? Então isso também foi uma coisa que agora está dispensado. Clica de novo. Clica de novo, porque volta. Isso, acho que está faltando uma equiparação. Não, equiparação. Então, isso. Mas tem mais um. Isso, perfeito. Então,
a lei previa alguns requisitos para a equiparação salarial, né? Quais sejam? Identidade de função, né? As duas pessoas precisariam ter funções idênticas, né? O mesmo cargo. A diferença de tempo não poderia ser de 2 anos entre essas pessoas. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que entrou ali há 2 anos, já passou por STEP, já passou por avaliação de desempenho, entra outro ali com 1 ano e 11 meses, em tese, se eles fazem a mesma coisa, eles têm direito a uma remuneração idêntica. A lei falava também, mesmo empregador, na mesma localidade. A jurisprudência, vocês não têm ideia do que os tribunais inventaram com isso aqui, de mesma localidade. Mesmo empregador, eles começaram a misturar, que era grupo econômico. Então, o setor lá, o segmento empresarial, o conglomerado, tinha uma fábrica em São Paulo, uma fábrica em Guarulhos, com ramos de atividade às vezes totalmente distintos, mas a justiça entendia que, como era o mesmo empregador, e era a mesma localidade, que daí era a questão de região metropolitana, ela entendia que o mecânico da empresa A tinha que dar uma coisa do mecânico da empresa B, porque era o mesmo empregador, né? Imaginem o que isso causava, né, nas empresas, para elas explicarem para as holdings fora como que funcionava isso. E aí a lei agora mudou isso, né? Ela falou que agora é mesmo empregador, ela colocou aqui, identidade de função, ela colocou mesmo empregador no mesmo estabelecimento. Isso é o que está agora na lei. Tá? Então, se for estabelecimento diverso, não tem mais equiparação. E a questão do pai de carreira que eu já falei. Então, o que estava lá em cima na CLT anteriormente era isso. A reforma trouxe o quê? Ela manteve a identidade de função. Ela trouxe uma questão nova, que é a diferença de tempo de serviço, ela tem que ser inferior a 4 anos e o tempo na função inferior a 2. Ou seja, se a pessoa tiver mais do que 4 anos na empresa, ela não serve de paradigma para outra. Entende? Então, ela trouxe 2 requisitos cumulativos, né? A diferença de tempo de serviço ao mesmo empregador inferior a 4 anos, certo? E o tempo na função inferior a 2. Então, tem que acumular esses 2 requisitos para poder, aí sim, pleitear a equiparação. Porque, às vezes, o empregado já vinha há mais de 4 anos, já tinha um salário diferenciado, aí encostava o outro ali na função, já queria exigir o mesmo salário, enfim, isso mudou. Fim do paradigma remoto. Né? Tem muita palavra bonita aqui hoje, né? Vocês estão vendo aí nas apresentações, né? Um monte de palavra, rotatividade, nessas coisas. O que é o paradigma remoto? Isso daí é uma coisa que custava muito caro para as empresas. Que era o seguinte: vocês imaginam que o meu amigo Carlos, ele está lá na empresa há 4 anos, ganhando lá os seus R$6.000. E aí tem o Paulo, né, que tem 2 anos, menos de 2 anos de diferença para o Carlos, mas ele ganha R$4.000. E eu, que tenho menos de 2 anos que o Paulo, né, entre eu e o Paulo, e ganho R$2.000, certo? Vamos lá, eu ganho 2.000, o Paulo 4 e o Carlos 6.000. O Paulo, ele conseguia a equiparação com o Carlos, porque ele tinha menos de 2 anos para ir. E aí ia lá para os R$6.000. Eu que estou aqui nos meus 2.000, que não sou nada bobo, eu falo, opa, quero equiparação com o Paulo, eu tenho menos de 2 anos com que o Paulo. E aí as empresas alegavam que não, peraí, na verdade o Paulo só ganha 6.000 porque ele se equiparou com o Carlos. E do Thiago para o Carlos, tem mais do que 2 anos, né? Tem mais do que 4. Mas aí a justiça falava que, bom, isso aí é um problema organizacional, pouco importa, condenação. Aí o Thiago, o Carlos e o Paulo, todo mundo ganhando R$6.000. Vocês imaginam, né, o passivo que isso gerava. Então isso que era o paradigma remoto. Em banco, em empresas montadoras, isso acontecia com uma frequência muito grande. E aí isso também veio e acabou, né, gente? Acabou, e essa figura do paradigma remoto hoje já não existe mais. O plano de cargos e salários parou de ter essa formalidade. Agora as empresas, elas têm, né, segundo a lei, o discernimento mental necessário para fazer um plano de carreira válido, né? Então as empresas podem sim fazer o seu plano de carreira, não precisam homologar nem registrar em nenhum órgão público, né, dispensa homologação, e os critérios do plano vão ser merecimento e antiguidade, ou apenas um dos dois. Se a empresa entender que o plano dela é só por merecimento, vai ser só por merecimento. Se entender que é só por antiguidade,
vai ser por atividade. Normalmente as empresas mesclam, né? Mas, enfim, a reforma trouxe uma maior autonomia nessa questão do plano de cargos e salários. Bom, o contrato em tempo parcial, a legislação previa que esse contrato, a duração dele não excederia a 25 horas semanais e era proibido a realização de horas extras, prorrogação de jornada. Nós temos alguns empregados nesse regime, né, empregados no part-time, né, com jornada de 24 horas semanais. E a reforma agora ela permite que as contratações sejam aí de 30 horas, 100 horas extras, ou 26 horas, sendo possível fazer 6 horas suplementares. E as férias também, que existia uma diferenciação para essas pessoas, que eram 18 dias, se eu não me engano, agora também foi revogado aquele artigo inteiro das férias, e as férias dos part-time passam a ser iguais às férias de nós que trabalhamos aí 40 horas semanais. Tá? Então isso daí também é um impacto para quem fala que a reforma só trouxe coisa ruim, né? Na verdade, olha aí uma alteração que nenhum sindicato vai poder reclamar, né? Então, enfim, é isso aí. Banco de horas, como o Paulo aí já abordou, né? O banco de horas, para compensação anual, ele tem que ser implementado via negociação coletiva. No metrô, nós temos uma prática que a gente chama de saldo de horas, que é o 042, 043, que, na verdade, ele é utilizado nas situações hoje, né, que o empregado ele tem algum compromisso, vai ser padrinho num casamento, algo desse tipo, e pede para o gestor, né, aquela folga, aí ele folga, depois ele paga no outro dia, conforme o acordado com o gestor. Então, o banco de horas é um pouco diferente. O banco de horas, o empregado prorroga a jornada dele, né, havendo necessidade, ele prorroga a jornada e não recebe horas extras. Ele fica com essas horas em um banco e, oportunamente, esse banco, se ele não conseguir folgar essas horas, a empresa vai pagar como hora extra, ou ele vai receber aí por meio de folga, emendando férias, emendando feriado, finais de semana, etc. Então, a reforma trouxe a possibilidade de um banco de horas mensal, que você prorroga num mês, você já compensa dentro do próprio mês, ou semestral. Isso pode ser feito, inclusive, por acordo individual escrito. Então, a empresa tem essa liberdade, se o empregado tiver interesse, pode ser por acordo individual escrito. Né? Então, é isso, a compensação no próprio mês, quando for mensal, e semestral, fazer a compensação aí a cada 6 meses. Qualquer um. O acordo individual na questão do banco de horas é para qualquer trabalhador. A jornada 12 por 36, pessoal, esse formato de escala ele não é praticado no metrô. A gente só trouxe aqui a título de curiosidade. No início, o legislador previu que esse formato 1236 ele poderia ser utilizado, ele poderia ser firmado, esse acordo, individualmente em qualquer ramo de atividade econômica. A medida provisória mudou isso. A medida provisória colocou que esse formato ele necessariamente deve ser negociado, né, de acordo ou convenção coletiva, e com exceção das entidades do setor de saúde, porque no setor de saúde é muito comum os profissionais, né, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, trabalharem nesse formato. Inclusive tem pessoas que têm até outro emprego, né, porque essa escala 1236 o que é? É escala 1 por 1. Você trabalha um dia e folga no outro. Né? Você trabalha das 6 da manhã até às 18, porque daí a empresa vai negociar se o intervalo vai ser por dentro da jornada, se vai ser por fora, enfim, aí vai depender muito da negociação. Uma coisa que mudou, que teve bastante reclamação, é o seguinte: vocês imaginem que essa jornada ela roda, por exemplo, das 6 da manhã às 18, e depois ela roda das 18 às 6 da manhã. O horário noturno, como os senhores sabem, ele tem a hora reduzida. Então, uma hora noturna, ela equivale a 52 minutos e 30 segundos. Então, quando o empregado trabalha das 22 às 5, ele trabalhou 7, mas na verdade, para efeitos jurídicos, conta como 8.
Então, você imagina trabalhar das 18 às 6. Quantas horas que não dá isso, né? E aí, vinha-se muitas ações pedindo também prorrogação dessa jornada das 5 às 6, hora extra noturna, a remuneração, quando essa escala, ela trabalha um dia, folga o outro, quando caía em feriado, os trabalhadores tinham direito a receber em dobro, né? Porque recebia como se estivesse em feriado. E isso agora acabou. Então, a remuneração acordada na escala 1236, ela já abrange agora descanso semanal remunerado, os feriados, se você trabalhar num feriado, vai ser tratado como um dia normal, não vai ser pago em dobro. E a questão do trabalho noturno também, o valor da hora noturna já vai estar englobado na própria remuneração que vai ser acordada para o trabalhador. Bom, o intervalo entre a jornada, não é novidade aí para ninguém a quantidade de processos que nós temos em relação a esse assunto e os transtornos operacionais que isso causa aí na gestão, principalmente na GOP e na GMQ. Aqui, de novo, né, gente, as partes de boa-fé, né, o metrô, os sindicatos metroviários, vai lá, assina um acordo coletivo. Aí você fala assim, poxa, Thiago, mas o acordo reduz o intervalo, né? É uma questão assim, é um tanto prejudicial para o trabalhador. Espera lá, alguém já contou para vocês que a meia hora desses empregados, ela é remunerada? Né? O intervalo de meia hora dos empregados operativos, ele é remunerado. Ele conta como jornada de trabalho. Então nós aqui, administrativos, trabalhamos o quê? Trabalhamos 8 horas e ficamos aí 1 hora no nosso intervalo. Então a gente fica no total 9 horas na empresa, correto? No cálculo da jornada deles, o intervalo é computado como hora trabalhada. Então quer dizer, em contrapartida à redução do intervalo, a empresa remunera e computa ele como uma jornada efetiva. Então é uma condição, né, que existe a compensação no assunto. Mesmo assim, né, os empregados vão na Justiça do Trabalho e pleiteiam a nulidade dessa cláusula do acordo coletivo. Né? Ninguém vai lá pleitear a nulidade de hora extra 100%, adicional noturno de 50%, né, gratificação por tempo de serviço. Isso aí ninguém pleiteia. Agora, ninguém vai lá e falar, eu não quero o acordo coletivo do metrô. Né? Ele vai lá e fala, não, esse pedacinho aqui do acordo eu não quero. E aí o juiz, ao invés de ele fazer um negócio que chama teoria do conglobamento, que é avaliar se no aspecto geral a norma coletiva ela é mais vantajosa do que a lei, ele não faz isso. Ele simplesmente anulava apenas esse pedacinho do acordo e mantinha todo o resto. Que é o que aconteceu em determinados casos. Isso particularmente para mim é assim, né, gente? Nem tudo que é legal é moral. Né? Eu acho que vale muito a reflexão, né, de quando vai se entrar com um processo trabalhista contra a empresa, é fazer essa reflexão também para si, né? Com valores aí, com pessoas. Se você realmente entende que, né, meia hora foi uma surpresa, é uma condição que você não imaginava, você tem, obviamente, o empregado, ninguém pode impedir o direito dele de entrar com ação. Mas numa reflexão mais profunda, de analisar o pacote inteiro de benefícios que o metrô oferece, né, para mim, eu vejo com muita dificuldade, né, esse tipo de processo. Tomara que agora que a legislação reconhece a validade das partes de negociar esse assunto, que os juízes do trabalho respeitem, né, a vontade das empresas e dos sindicatos em estabelecer isso. Uma outra questão financeira que tinha nisso é que quando o juiz julgava ilegal esses 30 minutos, né, o intervalo de 30 minutos, ele determinava o pagamento de 1 hora extra, né, com reflexo em férias, DSR, FGTS, tudo isso. A reforma diz que, na verdade, você só vai indenizar o período que foi suprimido, ou seja, se foi nula a cláusula, se a justiça considerar nula, ele só vai ter direito a 30 minutos como extra, e não a 1 hora inteira, porque a justiça entende o quê? Se você só deu meia hora, como se você não tivesse dado nada. Então era um passivo muito importante. Isso aqui, gente, não é exclusividade do metrô, não. Quem acompanha aí as notícias aí dos sites jurídicos, muita empresa de grande porte, muitas montadoras, indústrias aí bem conceituadas também estavam nisso, acreditando na boa-fé do acordo coletivo. Foi o que o Paulo abriu aqui a negociação. A Constituição Federal, desde 88, reconhece a validade da norma coletiva, mas, infelizmente, né, o Judiciário não caminhava junto com a Constituição nesse aspecto.
O teletrabalho, né, é uma novidade que veio na reforma trabalhista. Até então, muitas empresas estavam praticando o teletrabalho por criatividade própria, né? Então, algumas empresas criaram seus regulamentos, né? O metrô foi uma empresa que inovou nisso também, criou uma norma específica no teletrabalho, né? Foi um trabalho aí multidisciplinar, trabalhamos junto com o jurídico na ocasião para poder fazer isso. E, inclusive, órgãos do próprio judiciário usam o teletrabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, as pessoas trabalham à distância. Eu tenho amigos que são analistas no TRT, né, no Tribunal Regional do Trabalho, que eles fazem votos, né, fazem minuta de voto para o desembargador, fazem minuta de sentença, eles trabalham de casa. Porque hoje o processo é todo online, né, o PJE lá, então eles entram, pegam os processos, fazem os trabalhos. Então, assim, é uma coisa que a sociedade já tinha avançado e a legislação não tinha acompanhado. A legislação normalmente é assim mesmo, né? Ela nunca acompanha a evolução social, ela vem atrás. Então, a CLT trouxe agora a regulamentação disso, não trouxe nada de muito impacto, né? O que ela coloca que tem que ser um acordo escrito, né? O contrato tem que ser escrito, a empresa tem que fornecer lá as condições para a pessoa fazer o teletrabalho à distância. O empregador ele tem o direito de exigir o retorno da pessoa para o trabalho presencial, desde que ele cumpra aí um prazo de 15 dias, né? Ele avisa a pessoa que ela vai retornar ao presencial. Colocou também que a participação da pessoa em algumas atividades presencialmente, de vez em quando ele comparecer à empresa, também não descaracteriza o regime do teletrabalho. E eles incluíram no artigo 62 os trabalhadores, os empregados em teletrabalho. O que é esse artigo 62 da CLT? É o artigo que fala de quais são os cargos, né, as pessoas que são dispensadas do batimento de ponto, né, que são aí os cargos do plano executivo e vendedores externos, né, as pessoas que trabalham com vendas externamente. Incluiu também a turma do teletrabalho agora, porque as empresas estavam controlando, né, algumas empresas controlavam a jornada deles por meio de acesso remoto, que hora que a pessoa logou, que hora que deslogou, que hora que parou para o intervalo. Enfim, a lei veio e facilitou um pouco a vida nesse aspecto. E essas pessoas vão fazer, os empresários vão fazer gestão disso por entrega, né, por resultado. Então, as pessoas não vão ficar monitorando se a pessoa foi lá, ligou o computador, não ligou, vai ser por entrega. Outro assunto que repercutiu bastante aí foram as férias, né, o parcelamento das férias. Nós temos no acordo coletivo já a possibilidade de parcelamento das férias em 2 períodos, né? Agora, a reforma possibilita as férias em 3 períodos. Um período não pode ser inferior a 14 e os outros não podem ser inferior a 5. Né? Então, aqui nesse parcelamento em 3, obviamente não tem a figura do abono pecuniário, né? Você não vende nada das suas férias. Ali no parcelamento em 2 ainda você tem a possibilidade de fazer aquela venda dos 10 dias transformar em abono. Como a gente tem um acordo coletivo específico, né, que fala que são em 2 vezes, a meu ver, nós temos que estar no acordo coletivo. Essa questão de fazer em 3 vezes ou não ainda é uma coisa que o metrô vai ter que estudar, porque a gente não pode esquecer que o artigo que fala que as férias elas vão ser gozadas conforme os interesses do empregador, isso daí está mantido, isso daí está revogado. Então quem define o período de férias dos empregados é o empregador conforme os seus interesses. Aqui no metrô a gente sabe que a gente tem uma grande flexibilidade para agendar nossas férias, mas via de regra no mundo afora não é bem assim, né? O descanso para amamentação, a legislação previu aí 2 intervalos de 30 minutos, né, até a criança completar 6 meses, né? Mas no nosso caso, no acordo coletivo, a gente já tem a previsão de 2 horas diárias, né, até os 6 meses. A nossa norma já era mais benéfica até do que a reforma trouxe. E também, como nós temos a possibilidade de prorrogação da licença maternidade, dela se estender por 6 meses, se a mulher sair lá no limite de ter o filho, essa regra praticamente nem não vai se aplicar, né? Porque já vai estar ali, a criança já vai estar com praticamente 6 meses quando ela retornar ao trabalho.
contrato intermitente. Esse daqui é polêmico, hein? O Carlos já comentou aqui alguma coisa sobre ele. Esse tem sido, acho que, o preferido aí, alvo de ataque da imprensa, no geral. Saiu uma matéria na Exame esses dias que, se uma pessoa ficar nessa modalidade de contrato intermitente, com o valor do salário mínimo, porque vamos supor que ele foi contratado no intermitente, com base no valor do salário mínimo, ele vai receber o valor hora do salário mínimo, certo? Se ele for chamado para trabalhar, se eu não me engano, 4 horas por semana apenas, vai dar 16 horas por mês. O valor que ele recebe não é suficiente nem para pagar o valor mínimo do INSS. Fica faltando para pagar o INSS. Ele se aposentar, ele tem que tirar do bolso e botar. Então saiu uma matéria, trabalhador do intermitente vai ter que pagar para trabalhar. Exagero, né, gente? Não é bem assim. Esse dispositivo vem uma série de regras para o contrato intermitente, que nada mais é do que a possibilidade de colocar na formalidade pessoas que atuavam muito, talvez como freelancer, por exemplo, garçons que eram chamados só de finais de semana, ou seguranças, né, alguns profissionais que não tinham, né, a proteção, né, do sistema previdenciário, ou do sistema trabalhista, de FGTS, férias, 13º, tudo isso, agora vão ter a possibilidade de ser contratados como empregados. As exigências são, né, que o valor não pode ser inferior ao mínimo, obviamente, né, o valor hora, né? O empregador tem que convocar com 3 dias de antecedência e a pessoa tem que responder em até 24 horas. Se ela silenciar, é porque ela recusou. Se ela recusou também, não vai ter nenhuma penalidade nem nada, né? Um acordo, esse contrato vai funcionar dessa forma. E se a pessoa ficar 1 ano sem ter nenhuma convocação, o contrato vai ser rescindido. E nessa rescisão do contrato, ele vai receber as verbas como se fosse uma demissão por acordo, que a gente vai tratar aqui daqui a pouco, que tipo de demissão que é essa, que também é uma inovação da lei. Então, gente, esse contrato intermitente, nós vamos ter que ver se ele vai pegar, né? Vamos ver se as empresas vão efetivamente utilizar isso, se as pessoas também vão querer, né? Às vezes a pessoa quer ficar como autônomo, quer ter mais autonomia, né, para o trabalho, enfim. Demissão por acordo. Não pode deixar um perto do outro, não fica Pessoal, acho que dá para esse microfone, né? Estão me ouvindo aí no fundo? Já forrou, né? Não, mas vamos lá. A demissão por acordo, ela é uma figura nova na legislação. O que é isso? É aquela situação que o empregado chega e fala, poxa, eu gostaria de ir embora, tal. E a empresa também não quer falar para ele, pede as contas. Não, veja bem, não tem como me mandar embora. Enfim, agora a lei prevê a possibilidade de uma demissão negociada entre as partes. O que vai mudar? Esse empregado vai receber metade do aviso prévio e da multa sobre o FGTS, né? Então, no nosso caso, aí, como o aviso prévio ele é muito mais benéfico do que tem na lei, né? Que o da lei são só 3 dias limitados a 20 anos, o nosso são 5 dias por ano sem limite. Né? Tem limite só para quem entrou depois de 2015, que o limite são 35 anos, mas quem entrou antes de 2015, o limite se a pessoa ficar 40 anos no metrô, é 40 anos vezes 5, mais os 30 dias da lei. Aqui vai ser pela metade. Vai liberar 80% do valor do FGTS, e como não foi uma demissão involuntária, vamos dizer assim, né? Uma demissão sem justa causa, não existe o pagamento do seguro-desemprego. Então, é uma novidade. Alô. Testando. Muito bom. Pra colocar.
Obrigado, Gilson. Então, só ainda na demissão por acordo, nós não fizemos nenhum desligamento nessa modalidade, o governo já se ajustou lá no termo de rescisão, já existe essa possibilidade, mas como nós estamos aí também com o PDV no ar, né, é muito mais vantajoso sair no PDV do que fazer uma demissão por acordo. Bom, dano extra patrimonial, dano moral, na verdade é o dano moral. A Justiça do Trabalho, nas ações trabalhistas, ela se pautava no Código Civil para fixar as indenizações por dano moral. Não tinha nada na legislação trabalhista sobre isso. E agora temos uma novidade aí na CLT. O que ela colocou? Ela colocou quais são os bens juridicamente tutelados. Eu vou ver o outro microfone ligar. Funcionando, né? Bom, então, a pessoa natural, quais são os bens juridicamente tutelados? Etnia, né, que é raça, idade, nacionalidade, honra, imagem, intimidade, liberdade de ação, autoestima, gênero, orientação sexual, saúde, lazer e integridade física. Todas as matérias são bens juridicamente tutelados e podem ser objeto de ações relativas ao dano moral. A pessoa jurídica, por sua vez, também pode sofrer um dano moral. E quais são os bens juridicamente tutelados da pessoa jurídica? É a imagem, a sua marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência. Então, hoje, em tempos de internet, a gente sabe como é fácil destruir a reputação de alguém, né? A gente vê aí, né, vira e mexe na imprensa, uma coisinha, uma coisa que alguém gravou, um segurança que destratou alguém num restaurante, o restaurante já é alvo de uma enxurrada de reclamações, vai para a internet, viraliza, enfim. As exposições hoje são muito rápidas e muito frequentes. Então, esses bens aí estão tutelados agora também pela CLT. Essa indenização, ela pode ser cumulativa com danos materiais. O que quer dizer isso? Vocês imaginem... Bom, o rato pirata. Bom, então, como que funciona essa possibilidade de cumulação do dano moral? Caramba, dei azar, hein? Eles estão vendo. A imagem aí. Som. Vamos tentar? Bom, a possibilidade de cumulação do dano moral com o dano material, ele pode ocorrer, por exemplo, numa situação de acidente de trabalho. Vocês imaginem um empregado que toma um tiro. Tem que desligar ele. Tem que desligar ele. Acho que isso aí foi. Dá para desligar isso? Experiência própria.
Vai, Thiago. Difícil falar da população. Bom, vocês imaginam a situação que o empregado ele sofre um acidente de trabalho no qual ele tem um braço amputado. É uma situação trágica, mas numa empresa aí de grande porte, uma metalúrgica, uma forjaria, uma atividade assim, uma construção civil, existe a possibilidade de a pessoa sofrer um acidente desse. E aí sofreu lá uma amputação, ele vai ter a sua capacidade para o trabalho diminuída. Então, ou seja, uma pessoa que exercia, sei lá, o ofício de serralheiro, ele não vai conseguir ser serralheiro por causa desse acidente que ele sofreu. Então, pode fazer um teste com o microfone, só está funcionando? Já tentei, já só vou concluir o raciocínio aqui. Tá? Então, por vezes, esse... ele perdeu essa capacidade para o trabalho e aí ele pode ter o valor salarial da remuneração dele diminuída se ele for colocado numa outra atividade. Imagina, ele vai para uma outra empresa porque o acidente do trabalho ele só garante a estabilidade por um ano após a alta média. Então, supondo que essa pessoa volte ao trabalho, ele tem um ano de estabilidade apenas. Se ele for buscar uma nova recolocação, ele não vai conseguir como serralheiro, pode ser que ele ganhe um salário menor. Então, numa ação trabalhista, o juiz pode condenar a empresa a pagar danos materiais para ele, calculando o valor que ele recebeu. Está terminando já. Bom, então o juiz calcularia esse valor que ele receberia como serralheiro, né, ao longo dos anos, por exemplo, até se aposentar, né, qual que é o valor que ele teve diminuído na capacidade do trabalho. Bom, isso seria o dano material. E o dano moral é pelo sofrimento, pela angústia, pela questão da imagem, da integridade física dele que foi abalada depois desse acidente. Então, a justiça já entendia que isso era cumulativo, né? O dano material com o dano moral. E a reforma só veio incluir isso, então essa possibilidade também existe. E a grande novidade, que é a mais polêmica que a legislação trouxe, é a tabelação do dano moral. Por quê? Ela está dizendo agora que o dano vai ser classificado em leve, né, a lesão, né? Leve, média, grave ou gravíssimo, né? A lesão que a pessoa sofreu, a ofensa, a sua honra, etc. Então, no caso do juiz entender que foi leve, ele vai condenar a empresa ao pagamento de até 3 vezes o limite do benefício do regime geral da Previdência Social, que hoje é R$ 5.530, se eu não me engano. INSS, é o teto do INSS. Então, 3 vezes esse teto. Antes estava previsto que seria com base no salário do trabalhador, né? Aí a MP mudou, falou que é 3 vezes o limite do teto da Previdência. Então, na leve são 3, na média vão ser 5, se for uma lesão grave, 20 vezes o teto, e gravíssima, 50 vezes o teto. Isso aqui não se aplica em caso de morte. Tá? Em caso de morte, o juiz fica livre para fixar a indenização que ele entender. E aí a lei também trouxe uma série de questões que o juiz tem que levar em conta ao fixar o valor do dano moral. Né? Ele vai verificar a capacidade do ofensor, a intensidade do sofrimento da pessoa, enfim, uma série de fatores lá que ele vai ter que observar para definir isso. Mas, por exemplo, um acidente que resulte numa aposentadoria por invalidez, né, que a pessoa, por exemplo, ficou tetraplégica, vai ser um limite de 50 vezes o teto do IGPS, que está na lei. Né? Mas isso para o dano moral. E também vai ter indenização do dano material. Entendem a diferença? A novidade é essa, fixou-se esse teto. Autônomo. Aqui no nosso caso não se aplica tanto, né, mas eu trouxe aí mais a título de curiosidade. A Justiça do Trabalho estava muito abarrotada com processos de empregados, de pessoas autônomas, trabalhadores autônomos. Né? Porque o autônomo, ele não é um empregado regime CLT, ele é uma pessoa jurídica. Mas algumas empresas, elas usavam o autônomo como se ele fosse um empregado. Então o autônomo preenchia todos os requisitos de empregado. Ele tinha lá pessoalidade, ele tinha subordinação, né, ele devia satisfação lá, como se fosse um empregado normal do contratante. Na verdade, a empresa usava esse artifício para não pagar os encargos trabalhistas.
E às vezes também para o autônomo, para ele entendia como vantajoso, porque a tributação era diferente, paga menos imposto de renda, mas na hora que o amor acaba, né, ele ia para a Justiça do Trabalho questionar essa situação e por vezes a Justiça entendia que ele era sim um empregado disfarçado e condenava a empresa a pagar todas as verbas trabalhistas do regime CLT dos últimos 5 anos trabalhados. A reforma, ela incluiu um artigo sobre isso, né, que não tinha. Quando a lei veio, ela falou que era lícito, né, a empresa fazer uma cláusula de exclusividade com o autônomo. E isso também não seria relação de emprego. Aí a MP veio e mudou, né? A MP, acho que como não aparece, também já é demais, né? Fazer uma cláusula de exclusividade. Falando, então, tudo bem, vamos proibir a cláusula de exclusividade, né? Não pode a empresa fazer uma cláusula que o autônomo só pode trabalhar para ela, mas a condição de autônomo não fica afastada pelo fato de ele trabalhar apenas para um empregador, né? Para um contratante, não é empregador, é contratante. Se houver subordinação jurídica, vai ser caracterizado o vínculo. Subordinação jurídica é o quê? Vocês imaginam, se contrata um autônomo, aí você vai lá, fica fiscalizando o horário que ele chega, aplica sanção disciplinar no autônomo. Quer dizer, não existe isso, não pode. Se você fizer isso, vai ser considerado um empregado. E a lei também é bem taxativa, dizendo que motoristas, representantes, né, representantes comerciais, corretores e outros autônomos típicos não têm vínculo. Como os colegas anteriores aí já colocaram, a homologação pela CLT, ela era obrigatória para quem tinha 1 ano ou mais de contrato. Então, se o empregado pedisse demissão, né, ou fosse desligado depois de 1 ano, a empresa tinha que submeter essa homologação, agendar lá nos sindicatos ou então no Ministério do Trabalho. No nosso caso, nós temos no acordo coletivo a previsão que o acordo dos metroviários se faz nos sindicatos metroviários e o dos engenheiros é lá nos sindicatos de engenheiros. Isso, então, para nós, não mudou nada, né? A lei apenas permite que se faça agora diretamente na empresa, mas como nós temos acordo dizendo que é lá que a gente faz, então lá continuaremos a fazer as homologações. E unificou o prazo também para pagamento de 10 dias após o fim do contrato, porque antes, quando o aviso prévio era trabalhado, né, você tinha que pagar já no dia seguinte ao término do contrato. Agora padronizou, ficou tudo aí para os 10 dias após o fim do contrato. E encerrou. Era isso, gente. Obrigado.